Vira e mexe, eu venho aqui e debocho daqueles vídeos com o nome 5 ações para investir no mês tal, 3 ações para investir agora, mas eu decidi fazer um vídeo justamente com esse título, 3 ativos que eu estou investindo em outubro de 2024. Só que não vai ser um vídeo superficial, eu debocho dos vídeos superficiais, vai ser um vídeo profundo onde eu vou explicar quais são as 3 oportunidades que eu estou vendo que são as oportunidades mais latentes em outubro de 2024 e por que eu estou fazendo esses aportes, vou mostrar os ativos especificamente. Antes aqui da gente entrar especificamente em quais ativos e na análise do cenário, só quero te avisar, isso aqui não é uma recomendação para você, você tem que entender como analisar os investimentos e tomar sua decisão. Cada investidor é responsável pelas suas próprias decisões, mas eu quero compartilhar um pouquinho com você as oportunidades que eu estou enxergando, tá? E eu quero fazer uma pergunta para você. Qual investimento que você comprou em outubro de 2024? Onde foi o seu aporte ou o seu maior aporte? Onde que você mais investiu em outubro de 2024? Manda aqui nos comentários que eu quero saber. Queridos, nós tínhamos tudo evoluindo muito bem. A gente via, poxa, a taxa de juros americana começou a cair, vai desabar, o negócio vai ser gigantesco, mas chegou o dia 4 de outubro e veio um relatório do Payroll, que é o principal relatório de emprego americano, com uma criação de 254 mil vagas de trabalho, sendo que a projeção era 147 mil e a estagnação ali mais ou menos do emprego estaria na casa dos 100 mil. Tá? Então veio um dado muito forte e o mercado começou a ficar alvoroçado, começou a ficar com medo. Por quê? Se você tem um emprego muito forte, é natural que você tenha aumento salarial, já que a taxa de desemprego nos Estados Unidos está bem baixa, está ali na casa de 4,1%. Né? Então o mercado, quando vê que o emprego está forte, a inflação deve ficar forte e o juro não tem que cair tanto. Então o mercado já começou a precificar que não vai ter queda nos juros. Aí vem hoje e vem uma divulgação da inflação americana um pouco acima, né, do esperado, 0,2% de inflação, sendo que a projeção era 0,1%. Claro, né? Estamos num patamar extremamente controlado, não tem muito o que se preocupar. Na verdade, isso aqui foi só um item que veio muito fora, né? Então a inflação na verdade veio bem comportada, mas aqui tem um indicador de alta frequência, uma frequência bem mais alta que o Payroll. O Payroll ele é divulgado uma vez por mês em relação ao mês anterior. Esse pedidos iniciais por seguro-desemprego é um indicador que ele é divulgado semanalmente, você pode observar aqui. Ó. E na divulgação de hoje a gente viu pedidos iniciais por seguro-desemprego no nível de 258 mil pedidos. Né? A projeção era 231 e a gente pode ver claramente aqui ó, que esse é o maior dado em muitos meses. Esse é o maior dado aqui, ó, desde junho de 2023. Então, teve uma acelerada aqui no pedido de seguro-desemprego que mostra que, esses dados de emprego aqui podem estar defasados. Mas tudo isso aqui, ó, principalmente esses dois indicadores, sugerem que, por um lado, aqui o emprego estava muito forte, por um lado, o emprego aqui pode estar desacelerando. E isso influencia na inflação e isso influencia na taxa de juros e o mercado ficou meio perdido. E quando o mercado fica meio perdido, fica meio incerto, fica com dúvida do que é que está acontecendo, o que ele faz? Ele prefere ser mais conservador do que arrojado. Então, tem algo que estava caindo desde aqui, ó, de abril, fim de abril de 2024, que era a taxa de juros esperada pelos próximos 10 anos nos Estados Unidos. Ou melhor, a taxa de juros média dos próximos 10 anos nos Estados Unidos pelas estimativas do mercado. A gente via uma queda acontecendo muito forte e isso aqui virou completamente, ó, e principalmente aqui em outubro. Então a gente chegou a ver aqui uma taxa de juros esperada na faixa de 3,6% e agora já está em 4,1%, ou seja, subiu 0,5%. E isso aqui ó, nos abre uma vantagem. Qual vantagem? Talvez você conheça, talvez não, mas existe uma estratégia chamada de marcação a mercado na renda fixa. Como é que funciona? Se você comprar um título público, seja um título público brasileiro, seja um título público americano, seja um ETF, um fundo de investimento negociado na bolsa nos Estados Unidos, que pague taxas altas e você acredita que essa taxa possa cair, você pode ter um ganho com a marcação a mercado. Vou te dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo e com os meus mentorados. Olha só. Aqui foi um dos casos raros que eu peguei o bumbum da mosca, que eu chamo, né? Dia 25 de abril, eu comprei TLT e informei meus mentorados. Então, estava lá, ó, dia 25 de abril,
eu comprei TLT, o preço estava mais ou menos 87, 88 dólares e a gente chegou a bater aqui, ó, mais de 100 dólares. Então, se a gente vê percentualmente, vai dar um ganho de uns 15%. E ó, desde lá do meio de setembro, a gente vê esse juro de 10 anos voltando a subir, acelerando em outubro, né? Mas desde o meio de setembro já está dando uma corrigidinha, uma realização de lucros. E com isso o TLT voltou a cair. Aqui, ó, nesse período, eu não lembro exatamente qual dia, mas nesse período, mais ou menos por aqui, eu acredito, a gente fez uma venda parcial, né? Eu fiz uma venda parcial, avisei meus mentorados que eu tinha feito essa venda parcial, né? Da posição em TLT. Né? Porque já tinha valorizado bastante, mais de 10%, queria colocar esse lucro no bolso, 10% em dólar, no intervalo de 3, 4 meses, é um ganho gigantesco. Né? E aí o que aconteceu? Agora a gente vê justamente o TLT cedendo o preço, o que chegou lá em 101 dólares, agora está a 94 dólares aproximadamente. Tá? E o que eu fiz? Eu comprei um pouco mais de TLT. E avisei meus mentorados. Fiz isso nos últimos dias. Por quê? Porque na minha avaliação, a taxa de juros americana não precisa ficar, não vai ficar no patamar de 4,1% em média nos próximos 10 anos. Isso nos mostra que é um cenário de aversão a risco. Isso nos mostra que, poxa, será que o juro americano tem que ficar em 4%? Eu acredito que não. Eu acredito que esse juro estrutural, e aí precisaria de um vídeo específico para falar sobre isso, mas eu acredito que o juro que estabiliza a economia americana seja ali na faixa de 3%, no máximo 13,5%. Né? Então, um juro esperado para os próximos 10 anos na faixa de 4%, na minha avaliação pessoal, tá? Podemos fazer um vídeo se vocês querem, mandem nos comentários, por que eu acredito que é 13,5%, mas eu acredito que 4,1% existe uma gordura, existe um prêmio aqui para ser capturado. Então, de novo, eu fui lá e fiz a mesma coisa que eu fiz em 25 de abril. Né? Eu comprei aqui, vendi parcialmente aqui por cima e agora aproveitei para recomprar porque eu acredito que tem ganho para vir por aí. Por que esse juro de 10 anos está subindo? Por conta desses relatórios que vieram. Olha só, veio um relatório do payroll fora. Os outros todos estavam vindo abaixo da projeção. A gente vê os sinais da economia americana vindo bem fracos, né? E vem um relatório mais forte. Será que isso vai continuar? Pode ser que continue, mas eu acredito que mesmo que o emprego venha um pouco mais forte, não é sustentável um juro de 4,1% na economia americana com o passar do tempo. Por isso, eu comprei TLT. O que é o TLT? É um ETF de renda fixa americana. Um ETF que seria o equivalente aqui no Brasil a um tesouro prefixado 2044. Tenta imaginar isso. Isso aí é o TLT. Seria tipo um tesouro prefixado 2044, tá? De forma que quando o juro americano esperado para os próximos 10 anos cair, se cair, né? Eu posso estar errado. Quando o juro americano esperado para os próximos 10 anos cair, o que vai acontecer? O TLT deve voltar aqui para 101 até 110 dólares, é possível chegar. Então esse aqui foi um aporte que eu fiz, aproveitando renda fixa americana, marcação a mercado na renda fixa americana. Só que ao mesmo tempo, quando o juro de 10 anos sobe, o que a gente tem? A gente tem uma oportunidade nos REITs. Você pode perceber aqui por esse gráfico a defasagem que a gente encontra entre as ações americanas e os REITs. Tá? O que são as ações americanas? Você sabe muito bem. O que são os REITs? Basicamente o que você vê aqui nessa linha verde. REITs são a inspiração para os fundos imobiliários aqui no Brasil. Na década de 60 foram criados os REITs e na década de 90 no Brasil foram criados os fundos imobiliários, tendo como inspiração os REITs. Eles não são irmãos dos fundos imobiliários, são primos. Por quê? REITs são empresas que podem se endividar, podem tomar empréstimo para comprar mais imóveis e tudo mais. Fundos imobiliários só podem se alavancar, eles são muito mais presos, têm um potencial de crescimento muito menor. Tá? E o que a gente vê? Imóvel é juro. Então, REIT é mercado imobiliário. Se o juro esperado para os próximos 10 anos subiu, os REITs dão uma corrigidinha. E como os dados de mercado de trabalho vieram fortes, como os dados da inflação não vieram muito ruins, o que a gente viu acontecer aqui? Ó? A gente viu as ações subindo agora nos últimos dias. Né? Deixa eu colocar aqui, ações subindo. Por que não está aparecendo? Tá doido isso aqui. Mas as ações subindo e os REITs caindo um pouco. Só que o que acontece? A gente tem um gap aberto. O que é um gap? Né? Esse espaço, essa diferença. Você percebe que em 2022 a taxa de juros americana começou a subir. Né? E chegamos a um pico e agora começamos a queda no juro americano. Tá? E a gente viu ações e REITs caindo juntos praticamente aqui até início de 2023. A partir do início de 2023 eu comecei a montar a posição nos REITs. Né? E compartilhei tudo isso com meus mentorados. Por quê? Porque os REITs ficaram lá embaixo
enquanto isso as ações voltaram a valorizar. Por que isso acontece? Porque o juro afeta muito mais o mercado imobiliário do que a economia em geral. O REIT é imóvel. Se o juro está caindo agora, o que é normal acontecer? Esse gap fechar. Juro estava subindo, é normal abrir um gap. Ou seja, REITs ficam para baixo, ações voltam a valorizar. Tem esse espaço, né? Ações americanas estão com um PL médio de 30 vezes. Isso é coisa pra caramba. Se a gente pegar o earning yield, o lucro que as empresas geram, em comparação com o preço das ações, é 3,3%. Muito abaixo do juro esperado nos próximos 10 anos. Então não tem prêmio de risco para investir em ações americanas, né? Por isso eu tenho uma posição, sim, nunca zero, né? Mas eu tenho uma posição pequena em ações americanas. Minha maior posição vai estar aqui nos REITs, né? E está nos REITs e agora vem mais uma janela de oportunidade aqui de exposição. Tá? Porque com o tempo é normal que isso aqui suba, isso aqui lateralize ou ceda, mas que a gente tem o fechamento desse gap, ou seja, uma performance relativa melhor dos REITs do que das ações americanas, né? Então você tem vários REITs possíveis para se investir. O ETF de REIT, né, que é um fundo de investimento negociado na bolsa, que você pode acessar, você vai ter acesso a mais de 100 REITs, que você não vai errar, você vai estar amplamente diversificado, vai ser o VNQ. Tá? O VNQ você pode estudar, você pode pesquisar aí, joga no etf.com/VNQ. E aí lá você vê todos os detalhes dele, tá? Mas basicamente você vai conseguir surfar de forma bem diversificada com um ativo só, toda essa evolução dos REITs que é normal ter à medida que o juro, ou melhor, a expectativa pelo juro voltar a cair, o que está subindo agora. Tá? Mas eu vejo aqui como grande oportunidade, REITs sem dúvida alguma. Tá? E claro, uma terceira oportunidade aqui, que eu vejo inclusive abrindo uma janela de oportunidade agora, é o nosso amigo Bitcoin. Talvez você saiba, talvez não, né? Mas eu invisto em Bitcoin desde 2017. Estamos no meio de uma lateralização que é normal acontecer no pós-halving. Por que essa lateralização é normal acontecer no pós-halving? Pós-halving, né, que é um evento que reduz pela metade a recompensa dos mineradores, pós-halving, os mineradores menos eficientes, aqueles que têm maior custo de produção, eles começam a operar no negativo e eles precisam vender bitcoins para pagar a conta da mineração. Com isso, a gente tem um grande aumento de oferta de venda de bitcoins, né, durante algum tempo, até que esses mineradores, assim que é o mercado, gente, até que esses mineradores, eles quebrem, eles pausem as suas operações, porque o negócio está dando prejuízo por muito tempo, eles não conseguem aguentar. Quando eles pausam as operações, quando eles quebram, quando eles vendem todos os seus bitcoins, acaba essa oferta muito grande de bitcoins, a demanda continua tranquila, e se você tem uma oferta menor e uma demanda que continua crescente, pode ser no mesmo patamar, não precisa nem acelerar, é normal que a gente tenha essa explosão de preços alguns meses pós-halving. Então você veja que é normal essa lateralização após todos os halvings. Você olha principalmente os últimos dois, né? Porque o primeiro ali foi logo no surgimento, né, do Bitcoin, mas os últimos dois você vê uma queda, uma lateralização por um bom tempo, alguns meses, depois você tem uma explosão nos preços e agora a gente vê justamente que estamos abaixo da média móvel de 200 dias, de volta, batemos aqui nos 66 mil dólares. Meus alunos do programa Cripto Segura foram avisados, né, que eu fiz uma venda parcial aqui nesse período, né, assim que a gente veio para cima dessa média móvel dos últimos 200 dias e agora estou aproveitando para ir às compras, né, porque eu acredito que, pode ser que ceda, tá? Mas eu acredito que é difícil vir para baixo desses 57 mil dólares. Poderia vir buscar os 50? Poderia, com muita tranquilidade. Mas o que é mais certo? Vir até aqui, né? E já estamos num bom patamar de preço. Então, olhando para o ciclo, a gente vê que é o momento de acumular, né? A própria descrição da cor vai nos mostrar que estamos no momento aqui, ó, de acumulação. Veja, essa cor verde mais escura, momento de acumulação. Até aqui ainda estaria barato, né? Até aqui onde? Mais ou menos os 80 mil dólares ainda estaria barato. Depois a ideia seria segurar diante do momento do ciclo. Então, eu vejo esses três ativos como muito bons e por isso estou fazendo aporte neles. E o que a gente viu acontecendo, né, no Brasil e nos Estados Unidos? O juro americano caindo e o juro brasileiro subindo, né? O que está fazendo com que as próprias ações brasileiras caiam um pouco, fundos imobiliários brasileiros caiam um pouco e à medida que a Selic continuar subindo, vamos ter novas quedas e é momento de aproveitar para fazer aporte. Inclusive eu comprei algumas ações brasileiras de um setor específico. Não vou tratar aqui nesse vídeo para não ficar muito longo, né? Os três principais ativos que eu comprei foi justamente esses que eu mostrei. Na verdade, eu comentei do Bitcoin, né? Eu não comprei exatamente Bitcoin, eu comprei ações de mineradoras de Bitcoin as mais eficientes. Mas, querendo ou não, um investimento indireto em Bitcoin. Né? Os meus alunos do programa Cripto Segura estão recebendo todos esses insights e tudo mais.
Mas se você quer que eu faça um vídeo, né, talvez eu possa fazer um outro vídeo separado mostrando para você quais setores, quais ações eu estou aproveitando para comprar, ações brasileiras de setores específicos que devem se beneficiar independente do que acontecer com o nosso juro, com a nossa dívida pública, que tá um negócio feio pra caramba. Se você quer um vídeo sobre ações brasileiras, manda nos comentários aqui embaixo, tá? Mas quis fazer esse vídeo para compartilhar com você minhas últimas compras. TLT, REITs e mineradoras de Bitcoin, mas seria um investimento direto em Bitcoin. Comprei algumas ações brasileiras. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, manda nos comentários. E me diz, qual foi o seu aporte em outubro? Onde você investiu em outubro? E se você não investiu, aí vão algumas ideias para você analisar e tomar a sua decisão final, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, toque aqui embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz esse processo aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.